O Via Justiça de hoje é sobre as prisões em flagrante e a superlotação carcerária. Em pauta, as audiências de custódia nos flagrantes para combater a superlotação. Nossos convidados, a juíza Eveline Mendonça Félix Gonçalves, coordenadora do Grupo de Estudos para a Implantação das Audiências de Custódia em Minas Gerais, e o promotor de justiça Hugo Barros, do Ministério Público Mineiro. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Ceflam é a sigla para Central de Flagrantes. Em Belo Horizonte, a situação das Ceflams da Polícia Civil é preocupante. A superlotação carcerária está afetando as prisões em flagrante. Qual é esta situação, doutora Eveline? A situação das Ceflams é realmente muito delicada, porque a questão da falta de locais para o encaminhamento dos presos está muito séria no Estado e no Brasil todo. Agora, eu penso que nós temos que distinguir o que é Ceflam do que é a Ceflag, que é para onde são remetidos os inquéritos para exame pelo juiz, pelo promotor, pelo defensor, para exame se é mantida a prisão ou se essa pessoa detida vai ser colocada em liberdade. Quer dizer, Ceflag é do Poder Judiciário, a Ceflam da Polícia Civil, só para a gente deixar claro para o telespectador para o melhor entendimento. É verdade. Na Ceflag, nós não temos essas carceragens com o recebimento de preso. Agora, promotor, quais os números da superlotação carcerária em Minas e no Brasil hoje? Carlos, em Minas hoje nós estamos numa situação de 58.300 presos aproximadamente para 32 mil vagas. No Brasil a situação não é diferente percentualmente. Realmente nós estamos aí caminhando para 2, às vezes até 3 vezes o número de vagas em cada um dos estabelecimentos prisionais de Minas Gerais. Agora, esse é um problema, Carlos, que não deve ser focado apenas como um problema do sistema prisional. O sistema prisional é um instrumento. Ele é um instrumento de garantia da paz e da segurança pública. Então, o problema do número de presos deve ser sempre contrastado, não só contra o número de vagas, 58 mil para 32 mil vagas, mas com relação ao número de crimes. Porque se hoje nós temos um número grande de presos em relação ao número de vagas, nós temos um número pequeno de presos em relação ao número de crimes que são cometidos. Então nós temos que, sem dúvida nenhuma, ampliar o sistema prisional mineiro. Doutora Eveline, o que diz a lei sobre a prisão em flagrante? Na verdade, quando ocorre um crime e é possível a prisão em flagrante, o preso deve ser encaminhado, ele é recolhido e esses autos que são formados têm que ser encaminhados para avaliação do juiz. Para que exatamente se perceba se pelo tipo de crime, pela situação particularizada daquele indivíduo, ele deve permanecer no sistema até a sentença, até o provimento final, ou se aquele elemento, por aquele fato, deve ficar em liberdade aguardando o final do seu processo. Agora, é preciso esclarecer que o Ceflam do Poder Judiciário, ele tem o objetivo de evitar as prisões desnecessárias, não é isso, doutora Eveline? Ceflag, desculpa. A Ceflag. Ceflag, né? Então, garantindo ao preso as garantias, né, da Lei 12.403 de 2011. O que diz essa lei? Essa lei visa exatamente propiciar a essa pessoa que foi presa em flagrante o encaminhamento correto da sua situação mesmo criminal. Ou a prisão é relaxada, porque foi ilegal, porque houve alguma nulidade nesse flagrante, ou porque, ou também pode ser colocada essa pessoa em liberdade provisória e com a aplicação de medidas cautelares, que não necessariamente a permanência na prisão, ou pode ser um fato de tal gravidade estabelecido em lei que essa prisão vai ser convertida em preventiva e essa pessoa continuará recolhida até durante a instrução do processo e depois para o cumprimento de pena em eventual condenação. O senhor trabalha na Ceflag, não é isso, promotor? Sim. E o movimento é muito grande? O movimento é grande, Carlos. Eu posso te afiançar o seguinte: essas prisões, que muitas vezes a população é vendido para a população um discurso de que tem muitas pessoas presas sem necessidade. Na Ceflag, as pessoas que realmente continuam presas após o flagrante são aquelas que praticam crimes violentos ou com grave ameaça, geralmente com uso de arma e violência física contra cidadãos de bem. Essas pessoas, no entender do Ministério Público, e tem sido assim no entender também da juíza que trabalha junto à Ceflag, elas devem sim permanecer presas para garantia da ordem social, para garantia da ordem pública. As pessoas que cometem furtos
raramente permanecem presas. Geralmente recebem medidas cautelares menos drásticas, a não ser quando é questão do quarto, quinto furto seguido num período de tempo pequeno. Então a pessoa, por vezes, permanece recolhida nessa situação excepcional. A grande maioria, Carlos, das pessoas que hoje são presas e continuam presas após o flagrante são de crimes violentos, tráfico de drogas, homicídios, roubos, estupros, ou uma reiteração muito grande de crimes menores. Isso essas eu penso que é muito importante essa colocação do Dr. Hugo, porque há um equívoco quando se observa essa questão do preso provisório. Muitas vezes os números que são lançados sobre presos provisórios, no meu entender, não sei se o Dr. Hugo também entende assim, é um número um pouco equivocado, porque às vezes a pessoa está presa agora e ela é lançada como preso provisório. Então, vamos imaginar que ela cometeu um furto. Então, se imagina, mas por que essa pessoa está presa por um furto simples? Provavelmente, eu tenho assim, essa convicção, é porque já existem outras condenações, outros processos de outros crimes e ela é lançada como preso provisório. Então há esse equívoco de falar, nossa, mas às vezes tem alguém que furtou um supermercado e continua preso por mais de um mês. Isso, na verdade, muitas vezes é porque já existem outras condenações por roubo e outros fatos mais sérios, mais graves, que impedem mesmo, por responsabilidade, por observância à lei, que tanto o promotor quanto o juiz assim se manifestem. É muito importante isso que a doutora colocou. Muitas vezes o Estado contabiliza como preso provisório o cidadão que praticou um furto agora, mas que estava em livramento condicional por outro crime. Esse cidadão já tem uma condenação transitada em julgado, ele estava cumprindo pena em liberdade, e aí ele comete um furto, e o Estado muitas vezes lança isso como uma estatística de preso provisório. Ele não é preso provisório. Cometer um crime no livramento condicional leva à suspensão desse benefício. Ele está ainda em cumprimento de pena. Ele é um preso em cumprimento de pena que cometeu um novo delito. Mas, então, isso é muito grave. Essa estatística tem que ser bem interpretada para que o cidadão não seja lançado, não seja induzido a um equívoco. O senhor tem essa estatística daqui de Minas, de presos provisórios? A estatística de presos provisórios que hoje o Estado fala é que quase metade desses 58 mil que estão presos seriam provisórios. Mas nessa quase metade que o Estado diz, estão esses presos reincidentes que estavam em cumprimento de pena. Então se torna difícil até chegar a um número real de presos provisórios. Mas eu posso te afiançar que é muito menor do que esses 50%. O CNJ convocou o Poder Judiciário brasileiro a implantar as audiências de custódia nas prisões em flagrante. Doutora Eveline, o que são as audiências de custódia? As audiências de custódia, elas visam esse contato primeiro do juiz com o preso. Lá na CEFLAG, onde o Dr. Hugo trabalha, eles recebem os autos de prisão em flagrante, mas o preso está recolhido em um outro ambiente. Com a audiência de custódia, o preso será apresentado ao juiz em 24 horas e terá a oportunidade, o Ministério Público terá a oportunidade de se manifestar, ele terá a oportunidade também, o preso, de estar com um defensor ou um advogado e se entrevistar, não é nem um interrogatório, é uma audiência preliminar com o juiz. E ela é uma audiência rápida, é uma audiência simples, porque ela não visa analisar o fato, ela não substitui o inquérito, ela não substitui o processo, ela visa tão só permitir ao juiz, ao promotor, ao defensor, verificar a regularidade dessa prisão, verificar quem é que está ali, o que aconteceu, se a prisão foi feita de forma adequada, se houve alguma espécie de abuso ou não nessa prisão. O objetivo é mesmo de trazer essa proximidade dos atores, né, da justiça, o promotor, o juiz e o defensor, com esse preso. Como o Ministério Público vê as audiências de custódia, doutor Hugo? Carlos, nós estamos ainda estudando bastante para emitirmos opinião concreta sobre o que vai acontecer com a audiência de custódia. Nenhum problema em termos de contato, esse contato preliminar com o preso. Isso não traz nenhum transtorno, nem ao Ministério Público, nem ao juiz. Eu acho isso até positivo. O que nós temos que ver é como essa estrutura vai funcionar. Porque você vai demandar um tempo muito maior para análise dos flagrantes. Enquanto hoje, falando apenas no auto de prisão em flagrante, você consegue fazer 60, 70 flagrantes em um dia, isso um juiz e um promotor, com as audiências de custódia esse número vai ser reduzido, porque você vai ter todo um procedimento diferenciado que vai demandar mais tempo do promotor, mais tempo do juiz. Então é preciso saber se a estrutura atual do Poder Judiciário e do Ministério Público vai comportar esse novo paradigma. E isso é uma questão que tem que ser colocada até numa época de pequeno orçamento público. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em seguida.
O Via Justiça de hoje é as audiências de custódia nas prisões em flagrante. Participam do programa a juíza Eveline Mendonça Félix Gonçalves, coordenadora do Grupo de Estudos para a Implantação das Audiências de Custódia em Minas Gerais, e o promotor de justiça Hugo Barros, do Ministério Público Mineiro. Lembrando que a doutora Eveline é juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também integrante do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional de Minas Gerais. Doutora Eveline, e as audiências de custódia, elas já estão instaladas? Já começou a atividade dessas audiências? Não, ainda não. Nós estamos em processo de implantação. Na verdade, nós já estamos com a normatização praticamente pronta. É uma resolução do Tribunal de Justiça, né? Um ato normativo conjunto da presidência e da corregedoria. E esse normativo vai disciplinar as audiências de custódia em Minas Gerais, e existe um outro normativo já para implementar esse projeto em Belo Horizonte. Então, nós estamos atentos às necessidades de cada local, porque certamente, como nós conversávamos, né, doutor Hugo, as peculiaridades de cada cidade, as peculiaridades de Belo Horizonte, do interior, são absolutamente divergentes. Então, nós temos que estar atentos para essas diferenças. Então, esse normativo já está pronto, já foi aprovado pelo presidente e pelo corregedor, e nós vamos fazer algumas alterações, porque as audiências de custódia, nós vamos fazer alterações estruturais, porque elas ocorrerão na CEFLAG, nesse primeiro momento, para que nós possamos dar início a esse trabalho o quanto antes. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo essas reformas na CEFLAG para que possam, os juízes e os promotores que lá estarão, receber essa nova demanda. Quer dizer, só para deixar claro para o telespectador, não há uma determinação na lei para a realização dessa audiência, seria isso? Exatamente. Foi uma decisão do Judiciário. Exatamente. Na verdade, existe uma previsão no Pacto de São José da Costa Rica dessa necessidade da apresentação imediata do preso a um juiz. E o CNJ, por seu presidente, entendeu pela necessidade de já trazer esse normativo para uma aplicação mais próxima, mais presente, mais real. E, por conta disso, foi lançado esse projeto pelo CNJ. Ele já funciona em São Paulo e no Maranhão. E nós estamos agora, penso eu, é o terceiro estado que vai implementar. Quer dizer, a ideia seria instalá-lo até junho, né, meio do ano? Isso. E vai dar tempo de instalar em Minas? Imagino que sim. Imagino que sim, vai dar tempo, e depois nós vamos procurar ampliar essa realização para que deverá ir para o fórum, ampliando a competência, inclusive em outros momentos, para que o atendimento seja realmente integral. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse sobre o Pacto de São José da Costa Rica, um pacto relativo aos direitos humanos, né, do qual o Brasil é signatário. Bom, é o que a doutora falou, o pacto prevê que o preso tem que ser apresentado a um juiz, né, após o flagrante. Né, essa apresentação no Brasil ainda não vinha ocorrendo. O que acontecia era a apresentação do auto de prisão em flagrante, daqueles documentos que diziam respeito à prisão daquele cidadão. Agora, o que o Poder Judiciário está tentando fazer é antecipar a apresentação. O juiz só ia ter contato com o preso na audiência de instrução do processo. Depois de uma ação penal, durante todo o inquérito criminal, oferecimento de denúncia, o juiz não tinha contato com o preso. Ia tê-lo posteriormente, quando da audiência. Agora, eles estão querendo antecipar para que o preso, assim que seja recolhido, tenha essa apresentação imediata a um juiz. Né? Eu acho que com isso espera-se reduzir o número de prisões provisórias. É algo que nós temos que aguardar para ver se vai acontecer. Mas aí eu quero um esclarecimento melhor, doutora Eveline, porque a CEFLAG já não faz isso, o contato do juiz com o preso? Na verdade, não. A CEFLAG faz esse exame que o doutor Hugo disse, é o exame dos documentos. O preso não precisa ir à CEFLAG? O preso não vai. Então, o objetivo é esse, é trazer uma humanização a essa condução dessa prisão em flagrante. É trazer esse contato primeiro do juiz, do promotor com essa pessoa que foi autuada, para verificar a necessidade da prisão. O objetivo é exatamente esse, são dois focos, né, doutor Hugo? O primeiro foco é verificar a necessidade da prisão, a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, diversas da prisão, e também verificar as condições do preso, se o flagrante foi feito de forma regular, se a prisão está regular, se ele está com a sua integralidade física mantida, se está tudo ok para aguardar
o processo e uma eventual condenação. Se não for necessária essa prisão, já ser de imediato, haver de imediato a liberdade dessa pessoa conduzida, e isso auxilia no sistema prisional, porque essa pessoa não chega a ingressar no sistema prisional, é quase como se ele ficasse numa antessala do sistema prisional, auxilia demais mais nessa superlotação que nós estamos falando, e auxilia também na visão mais particularizada dessa pessoa que foi presa. Quer dizer, tem esses aspectos positivos, né, doutor Hugo? Mas há também aspectos negativos, há controvérsias em relação a essa audiência. O senhor mesmo falou aí que pode reduzir o número de atendimentos, não é isso? Sim. Vai depender da estrutura que for dada. O problema é que nós temos uma época de vacas magras em que não há dinheiro sobrando para investimentos. Nós temos que priorizar. Decidiu-se priorizar essa área. É uma escolha política. Mas uma escolha que tem um custo. E o custo não é baixo, porque você vai ter esse transporte do preso, você vai ter que ter mais juízes para fazer essa audiência, mais promotores, mais defensores públicos, tudo isso há um custo. E esse custo espera-se que se reverta num melhor aproveitamento das vagas do sistema prisional. Isso pode acontecer sim, mas não temos a garantia, porque se por um lado o contato do preso com o juiz, com o promotor e com o defensor pode levar a um menor índice de prisão, há também a possibilidade de que o juiz, o promotor e o defensor, identificando aquele mesmo preso ali pela terceira, quarta, quinta vez chegando, o que muitas vezes não é feito pelo nome, gere também a prisão. Agora, o efeito a médio e longo prazo, eu acho que sim vai ser um menor número de prisões preventivas, de prisões cautelares, seja isso negativo ou positivo. Agora, doutora Eveline, como situar a figura do delegado de polícia nessas audiências de custódia? Há risco de divergência com o juiz? Eu penso que não. São momentos e situações absolutamente diferentes. O delegado de polícia é aquele que preside o inquérito policial. Então é um outro momento. Nesse primeiro momento que nós estamos falando, é aquele momento da prisão, que ainda o preso está com a polícia militar, ele vai ser levado até essa antessala, como eu estou dizendo. Então ainda não tem a formação do inquérito, não tem divergência de conduções. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e as audiências de custódia nas prisões em flagrante. Participando do programa, a juíza Eveline Mendonça Félix Gonçalves, coordenadora do Grupo de Estudos para a Implantação das Audiências de Custódia em Minas Gerais, e o promotor de justiça Hugo Barros, do Ministério Público Mineiro. Doutor Hugo, como as audiências de custódia poderão facilitar o processo penal instaurado após a prisão em flagrante? Olha, Carlos, vai depender muito da instrumentalização desse mecanismo. Se o preso ali já der a sua versão dos fatos, isso aí vai até facilitar muito o trabalho do promotor posteriormente, porque ele já vai ter se vinculado ali a uma determinada versão. Eu não sei se vai ser dessa forma, Tribunal de Justiça, se o preso vai chegar a dar a sua justificativa para aquele fato que o levou a ser preso, a ser recolhido. Se isso acontecer, será algo positivo. Se não, se for só um contato para se tratar da necessidade do preso, de como ele está fisicamente, tudo, nós teremos até um efeito benéfico de ver ali se o preso não foi violentado, não foi agredido pela autoridade policial, pelos policiais militares. Isso já é algo positivo, mas vamos ficar no meio do caminho. Porque se pudermos ouvir já do preso, inicialmente, no calor dos acontecimentos, qual é a sua versão para aquele fato, in loco, como já é dado hoje no APF, e o Ministério Público puder fazer perguntas, o que não acontece hoje, você já consegue ali trabalhar desde o início uma acusação justa contra aquele cidadão. Doutora Eveline, a senhora falou que já houve instalação em São Paulo, no Maranhão. Tem estatística de resultados dessas audiências? Nós já temos algumas projeções de resultados. Em São Paulo se aponta a uma alteração de 30% de redução de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Mas ainda estamos num começo desse processo, então eu penso que ainda nós não podemos precisar esses números. Mas esse grupo, o grupo que eu presido, esteve em São Paulo e nós podemos assistir durante um dia inteiro esse trânsito e esse trâmite das audiências de custódia em São Paulo, e eu
eu sinceramente achei muito interessante essa possibilidade inicial do preso nesse contato, se manifestar. Não é algo extremamente longo que nós podemos imaginar que vai inviabilizar que o juiz ou que o promotor façam, tenham outras questões. Os promotores perguntam, doutora, tem essa... O promotor se manifesta... Pode se manifestar e fazer perguntas ao preso? Sim, mas não no sentido de rever o fato, doutor Hugo, mas mesmo nesse sentido de como foi a prisão, se era ele mesmo, mas não envolvendo o fato, envolvendo a autoria, materialidade, não entra nesse pormenor como se fosse um pré-interrogatório. O objetivo é exatamente o contrário, exatamente para que não haja uma inversão processual e se possa depois alegar qualquer espécie de nulidade. Então, é mesmo esse primeiro contato do juiz e do promotor com o preso, mas falando de uma questão de ordem formal. E quanto tempo demora uma audiência dessa? Lá em São Paulo, as audiências estão sendo gravadas e aqui nós pretendemos fazer da mesma forma. Então, a média de duração de uma audiência dessa é de 15 minutos. Não é um tempo exagerado, eu penso que nós vamos conseguir atuar dessa forma aqui, especialmente porque o número de flagrantes lá na CEFLAG, pelo que a doutora Maria Luísa, o doutor Hugo sabem disso, gira em torno de 20 flagrantes por dia. Os presídios da região metropolitana de Belo Horizonte estão impedidos por ordem judicial de receber mais presos. A partir de quando isso acontece, doutor Hugo, e como isso está refletindo no sistema de defesa social? Na verdade, Carla, alguns dos presídios estão realmente impedidos, e isso porque chegamos a uma situação crítica de 2, 3 vezes o número de vagas. Aí o judiciário realmente deu essa decisão, em alguns casos, essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça e nós estamos com essa situação. Agora, é uma situação que tem que ser vista em sua totalidade também. Mais uma vez eu reitero, o foco não é que há prisões em excesso. Se você comparar o número de prisões, te dou um dado de roubo. Nós temos dados da SEDE, cerca de 3.000 roubos praticados por mês em Belo Horizonte. Roubo é crime com violência ou grave ameaça. Desses 3.000, não chega a 10% o índice de prisões. Então nós temos 90%, um pouco mais de 90% das pessoas que cometem roubos soltas. Como que nós podemos falar, isso é só um dos crimes, tá? Em excesso de número de prisões. O que nós temos é uma carência do número de vagas. Porque para você saber se o Estado está prendendo muito ou soltos, prendendo muito ou pouco, você tem que comparar com o número de crimes. Você tem que comparar com o número de crimes, não com o número de vagas. Se você comparar com o número de vagas, o Estado prende muito. Se você comparar com o número de crimes, o Estado prende pouquíssimo. Então, o que é que nós temos que fazer? Aumentar o número de vagas. O problema, Carlos, é que ninguém quer investir no sistema prisional. Não é uma área, uma área que dá um retorno político. Então, o investimento é muito baixo no sistema prisional. A gente está chegando ao final do programa, mas vamos partir para as considerações finais, começando com a senhora, doutora Eveline. Suas expectativas em relação a essa audiência de custódia aqui em Minas? Eu tenho boas expectativas. Eu penso que é um momento de nós refletirmos, de mudarmos um pouco o foco da questão dessa prisão, talvez por essa iniciativa externa, doutor Hugo, que na verdade vem do CNJ, nós tenhamos uma oportunidade de rever essa forma de prisão em flagrante no Brasil. E esse contato com o preso, eu tive a feliz experiência de perceber isso, ela traz uma diferença no exame do juiz daquela situação daquele preso. Considerações finais do senhor, doutor Hugo? Carlos, sou otimista. Eu acho que essa audiência de custódia pode vir a ser algo positivo. Nós estamos esperando um pouco para analisar melhor, mas eu reitero, ela não é a solução do problema do sistema prisional. A solução passa por investimento. Ela é um instrumento que pode vir a ajudar e eu espero que venha ajudar. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.